Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Eric e nós vamos hoje fazer a segunda parte do nosso capítulo 16 do livro Quando o Céu Invade a Terra, o capítulo 16 que diz Infiltrando-nos no Sistema. Nós vamos fazer a segunda parte. Semana passada nós fizemos a primeira e hoje nós vamos fazer a segunda parte. Baseada novamente no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 20, que diz: mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Lembrando no capítulo anterior que nós falamos sobre o fermento no sistema, o fermento do reino de Deus no sistema maligno que é o mundo, e nós vimos um grande exemplo que era Daniel no sistema da Babilônia, um sistema sujo onde Daniel ali foi luz, onde Daniel ali fez a diferença mostrando a glória de Deus, revelando o sonho do rei Nabucodonosor. E nós vamos continuar esse texto falando sobre uma promoção desafiada. Ali nós vemos os 4 hebreus que foram promovidos como resultado do dom profético de Daniel. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que foram ali promovidos porque eles não foram mortos junto com os outros magos, porque Daniel trouxe revelação do sonho. Daniel deixou claro que era o Senhor quem ia revelar aquele sonho, e todos eles foram poupados. Daniel, buscando ao Senhor, trouxe revelação daquele sonho através de um dom que Deus deu para Daniel, que era o dom de profecia, um dom profético, né? E ali nós vemos também, por exemplo, a história de um evangelista que foi convidado a pregar numa igreja. Chegando lá, o pastor que o ia receber, ele tem uma surpresa, falou: ué, mas não foi você que nós chamamos. Ele precisou ir porque o pastor principal não podia. E aí o pastor que convidou e foi buscá-lo no aeroporto falou: mas não foi você que nós convidamos. Esse pastor ficou chateado, ele ficou: poxa, mas como assim? Porque o outro pastor tem dons de milagres, tem dons de maravilhas. Você tem esse dom? Ele pergunta para o rapaz e ele ficou pensando assim. Ele falou: pois então, você tem aí um tempo para buscar ao Senhor por esses dons, porque nós convidamos um pastor que tivesse esses dons. Esse irmão, esse evangelista, foi buscar ao Senhor, foi chateado porque não era a recepção que ele queria ter, mas ele buscou o Senhor, querido, e Deus derramou sobre ele esse dom de milagres e maravilhas que até hoje ele utiliza em seu ministério. Muitas vezes nós vivemos situações que Deus nos prepara para irmos num nível mais profundo. Deus preparou Daniel para ir num nível mais profundo, num nível além do que ele estava acostumado. E ele buscou o Senhor e o Senhor revelou a ele sonhos, os sonhos do rei, a revelação daqueles sonhos. E aquilo foi algo muito precioso. Se infiltrar no sistema, querido, implica também em buscar e usar os dons de Deus, os dons que Deus nos dá fora da igreja também. A salvação por associação. Um grupo de sábios, o grupo dos sábios, dos magos, dos encantadores, dos feiticeiros, dos astrólogos, todos eles foram poupados por causa de Daniel. A presença do reino de Deus salva também a vida das pessoas que não buscaram salvação por obediência. E esse é o poder da retidão, proteger os que estão em volta dela. Nabucodonosor fez uma imagem de 27 metros de altura. Todos do reino deveriam adorar a imagem. Contudo, os jovens hebreus se negaram a fazê-lo. Há uma diferença entre submissão e obediência. Ali nós vemos todo o grupo dos sábios, dos magos, dos feiticeiros. Eles não tinham parte com Deus, mas por causa da bondade de Deus com Daniel, por causa da intimidade de Deus com Daniel, por causa da busca em Deus de Daniel, essas pessoas foram salvas da morte. Por causa da intimidade que Deus tinha com Daniel. Muitas vezes, Deus quer salvar as pessoas que estão em sua volta por causa do seu relacionamento com Deus, por causa do nosso relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas poxa, as pessoas que estão em volta,
elas não conhecem ao Senhor, elas não vão à igreja, elas não têm santidade com Deus, vivem a vida como elas querem, vivem a vida na baderna, faz tudo que tem de errado. Mas será que elas não são dignas de receber o amor de Deus? Porque na realidade, queridos, nem eu e você somos dignos do amor de Deus. Mas Deus deu o seu amor a todos nós. Então, às vezes, as pessoas que estão perto de você estão recebendo livramento por sua causa, pelo compromisso que eu e você temos com o Senhor. E isso é muito precioso, querido, porque é uma oportunidade dessas pessoas verem mais uma vez o amor de Deus, verem mais uma vez, conhecerem o amor de Deus e a palavra dele através da minha e da sua vida. E aí nós vemos o sistema invadido. Daniel recebe a interpretação de outro sonho. Escuta bem agora. Era sobre o julgamento de Deus contra Nabucodonosor. Muitos teriam se alegrado com o julgamento de Deus, mas não foi o que aconteceu com Daniel. Sua resposta foi de misericórdia com o rei. Nós vamos ver lá em Daniel 4,19. Muitas pessoas no lugar de Daniel iam falar assim: olha, glória a Deus, a justiça de Deus veio para esse rei. Mas Daniel se mostra com misericórdia perante o rei. Muitos, tendo essa mesma oportunidade, diriam assim: olha, bem que eu avisei. É hora do mundo ver a lealdade que não se baseia na bondade genuína. Respostas como a de Daniel não passam despercebidas, elas demonstram o reino em sua pureza e poder. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades. Daniel demonstrou misericórdia para o rei, porque ele queria que o rei entendesse e se convertesse. Mas o rei Nabucodonosor se põe cheio de orgulho e de dureza. Eu não vou me curvar. Eu não vou aceitar essa condição que Deus está falando que está dando para mim. Eu não conheço esse Deus. E aí você pode pesquisar lá na sua Bíblia, no livro de Daniel, você vê o que acontece com o rei Nabucodonosor. Ele fica um período da sua vida vivendo como um animal, como um bicho. Sabe, como um bicho no meio do mato, sabe, como um bicho andando de 4 patas. Mas ele precisava passar por aquilo que depois desse período, ele recobra a sua consciência e acontece uma das coisas mais fenomenais e uma das conversões mais preciosas que você vai ver na Bíblia. A conversão do rei Nabucodonosor. Foi um dos governantes mais tenebrosos que já existiu, mas em suas palavras finais, de acordo com o livro de Daniel, foram a seguinte. Você vai ver lá em Daniel 4,37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Essa era a condição de Nabucodonosor. Quando Deus aperta um pouco e mostra o seu poder para o rei que podia tudo, e naquele momento não pôde nada, ele entende: bendito seja o Deus dos céus, porque ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância. Ele foi salvo do inferno por causa do fermento do reino de Deus. O sistema foi invadido, a justiça estabelecida, o poder foi demonstrado e as pessoas foram salvas. Queridos, o sistema, quando ele é invadido por esse fermento do reino de Deus, são testemunhos como esses que nós vemos e que fazem uma diferença, que dão um testemunho gigantesco da glória de Deus. O rei mais poderoso da terra, de um dos impérios mais poderosos que já existiu da terra, que era o Império Babilônico, andar como um animal, como um bicho de 4 patas, não tem consciência do que ele tinha, e depois, como um estalo de dedos, ele ter novamente consciência, no final da profecia que Daniel lança sobre ele, depois você pode ler melhor no livro de Daniel, e o rei cobra consciência, e o primeiro pensamento que ele tem
Eu agora louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque ele humilha aquele que vive em arrogância. Deus tem poder para isso. Ali, queridos, o sistema foi quebrado, o sistema de trevas, de corrupção, de idolatria. Onde você trabalha, por exemplo, será que é um lugar que se parece como o reino da Babilônia? Será que só tem porcaria lá? Será que a conversa das pessoas é a das mais terríveis possível? Será que é um ambiente ali perverso? Será que é essa conversa que as pessoas têm? Nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. Fazer a diferença nem sempre é ficar falando aos quatro cantos do amor de Deus, mas é se portar como um filho de Deus, como alguém que tem sim o fermento do Espírito Santo, do reino de Deus, que pode mudar aquele ambiente, que pode mudar aquela situação. É aquela pessoa que quando, como diria minha avó, quando o calo aperta, vão te procurar. Quando estão na bagunça, não vão lembrar de você, mas não tem que lembrar mesmo, porque você não tem que estar na bagunça. Mas quando a coisa está séria, quando eles precisam de oração, eles vêm lembrar de você. E isso, querido, não é questão de você chegar e pôr o dedo na cara dele, assim como Daniel teve essa oportunidade e não fez com o rei Nabucodonosor. Falar, agora você me procura, né? Agora você fala comigo. Antes eu era piada, agora você vem falar comigo. Não. Mas é receber, é ouvir e falar, não, vamos orar sim. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Deus vai fazer um grande projeto na sua família. E ministrar a palavra de Deus, isso vai fazer uma diferença absurda na vida das pessoas. E agora, querido, nós vamos ver José como um fermento. José também foi um fermento poderoso nas mãos do Senhor, no sistema onde ele estava. Aí nós vemos um pouco a história de José. Deus falou com José acerca dos seus propósitos, através dos sonhos. E dividir isso com a sua família, você já sabe o transtorno que foi. Seus irmãos com ciúmes venderam ele para os vendedores de escravos que iam para o Egito. Depois Deus fez José prosperar aonde ele estava, porque ele tinha a promessa de Deus. Ele vai para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele cresce, ele prospera, mas ele sai de lá para uma prisão, acusado de uma coisa que ele não fez. Na prisão, José teve a oportunidade de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. E ficou claro que José não estava chateado, não estava rebelde, entendendo que, olha, onde Deus me colocou, mas ele estava firmado em Deus, firmado sabendo que Deus tinha o melhor para ele. Às vezes a gente está numa situação dessa parecida com a de José e a nossa primeira posição é murmurar, reclamar. Deus, por que eu estou passando por isso? Só que fazia parte do propósito de Deus José estar onde ele estava. E ali falando com o copeiro, revelando o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, ele mostra que o padeiro tentou realmente assassinar Faraó e ele é morto, o copeiro volta a trabalhar com Faraó. Depois, queridos, que Faraó teve sonhos que perturbaram o seu sono, o copeiro lembrou de José. Todos os sábios do Egito não conseguiram revelar o sonho de Faraó, interpretar aquele sonho. Então o copeiro lembrou de José. Aí, queridos, o copeiro lembrou de José, lembrou que ele revelou os seus sonhos na prisão. Então José foi chamado e José, interpretando, vendo os sonhos de Faraó, ele consegue não só interpretar os sonhos de Faraó, mas ele também passa conselhos importantes para Faraó a respeito desses sonhos. E ali onde o Faraó o honra e o coloca como segundo comandante do Império do Egito. Depois de Faraó, José era o homem que mais mandava lá, que mais tinha poder lá. Ele falou, esse homem tem sabedoria e ele precisa estar comigo para fazer com que esses conselhos que ele me deu aconteçam.
E ali José tem um grande momento de perdão, onde ele tem a oportunidade de rever os seus irmãos, os mesmos que o venderam, os mesmos que contaram para o seu pai que ele tinha morrido por uma fera, que ele já não, que ele tinha sido assassinado. Ele teve esse momento precioso de perdão. Ele fez a diferença mais uma vez. Você pode ver ali em Gênesis 45, verso 5. José não se esqueceu do que eles fizeram, mas ele decidiu perdoá-los, porque aí ele entendeu o propósito de Deus. Quem anda com Deus, quem busca a presença de Deus, entende que o propósito de Deus está acima de muitas coisas, às vezes da nossa condição de vida. José passou por tanta coisa ruim, prisão, foi esquecido ali na prisão, foi lembrado novamente, teve a oportunidade de estar diante do faraó, mas ele não pediu uma vaga de trabalho para faraó. Ele entregou um conselho precioso a respeito do sonho que faraó teve, da interpretação que José teve disso, que o Senhor o concedeu a ter. E ali ele fala dos conselhos e faraó o coloca como segundo comandante. E ali, quando ele tem a oportunidade de ver os seus irmãos e reencontrá-los, ele começa a entender um pouco mais sobre o propósito de Deus. E ele fala, é por esse momento que Deus me preparou. Chama todo mundo, manda todo mundo vir morar no Egito, que vocês vão estar junto comigo, não vou passar fome, eu vou alimentar vocês, eu vou suprir vocês. E todos eles e suas famílias foram supridos e ficaram muitos anos e anos no Egito, sendo abençoados pela gestão e pelo coração de José, porque José não tinha um coração rancoroso, mas ele entendeu os propósitos de Deus e nunca saiu do posicionamento que Deus queria dele, que era esperando sempre o melhor. E aprendendo desses exemplos, para nos infiltrar no sistema, nós precisamos da pureza e do poder de Deus que nós vemos no caráter desses homens, vendo o quanto demonstram lealdade e perdão. Podemos ter dons sem medida, mas se não formos dignos de confiança, o mundo não nos dará ouvido à nossa mensagem. A integridade e santidade é fundamental para nos infiltrarmos nesse sistema sujo, mas só conseguimos isso com intimidade com o Espírito Santo. Sermos homens íntegros, homens e mulheres íntegras, sabe, que vivem de acordo com a palavra de Deus, sabe, que não tem meio termo, que não tem jeitinho, que não tem sim, sim, não, não. E isso é ser um homem, uma mulher íntegra. É quando nós falamos assim, olha, a palavra de Deus diz isso, e é por isso que eu não faço. É não ter meio termo, é não ter meias palavras. Não, rapaz, é uma festa da empresa, só vai ter coisa boa lá. Falei, olha, você me desculpe, mas eu posso ir lá com a minha família? Não, rapaz, de jeito nenhum. Se você for lá com a sua família, vai dar separação. Então não é um lugar para você ir. É uma atitude íntegra de homem ou de uma mulher de Deus. Indo às praças. Marcos 6,56 diz o seguinte: e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. O evangelho que não opera nas praças não opera. Essa foi uma frase do autor do livro. Eu achei interessante porque ele tem a intenção de dizer que Jesus ele invadiu todos os lugares da sociedade. Ele foi aos lugares onde as pessoas se reuniam, dando atenção a elas. Os lugares não muito visitados, ele foi na casa de pecadores. Quando ele fala que o evangelho que não opera nas praças, não opera, é o evangelho que é pregado nas ruas, que vai às pessoas que têm uma necessidade grande, as pessoas que estão fazendo talvez coisas comuns, mas que não estão buscando numa igreja, ou nem buscando, mas alguém está indo lá ministrar o evangelho. Isso é muito precioso. As pessoas estão usando os dons que Deus deu para ajudar as pessoas em diversas áreas da sociedade. Pessoas que usam o dom para identificar problemas em colegas de trabalho. Vemos também alguns testemunhos como o de um jovem que viu seu amigo que praticava esportes, que era um esportista, se machucar seriamente na perna.
E ele orar pelo seu amigo e esse amigo ser curado completamente, reconhecendo Cristo em sua vida. Esse, querido, ou na vida de uma menina que sofria de diabetes severa e seu amiguinho de escola orar por ela e ela ser completamente curada. Esses são testemunhos preciosos que nós vemos fora da igreja. Nós vivemos o evangelho sim dentro da igreja, mas a igreja é o lugar onde nós aprendemos mais sobre o evangelho, mas vivemos fora dela. Vivemos onde nós passamos, na rua, no trem, no metrô, na sua sala de aula, no seu trabalho. Vivemos o evangelho em todas essas situações. E essas pessoas veem o milagre de Deus quando elas se dispõem a sair da sua rotina comum. Mas eu só oro quando eu vou para a igreja. Eu só oro colocando a mão em alguém por cura quando eu vou na minha IC. Não, querido, em nome de Jesus, vamos quebrar isso. Porque o Espírito Santo do Senhor habita em você. Aonde você for, você leva a presença de Deus. Se você orar, a Bíblia diz, impondo a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E nós temos que sair dessa caixinha de pensar que, não, mas o meu líder de IC não está aqui. O meu pastor não está aqui perto. Como que eu vou fazer isso sem o meu pastor aqui? Não. Vai e faça em nome de Jesus. Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem o Espírito Santo em você. Vai e faça em nome de Jesus. Você vê, por exemplo, querido, um testemunho que eu tive a oportunidade de viver nos Ribeirinhos. Uma criança, uma menininha pequena, devia ter os seus 3, 4 anos, engasgada com espinha de peixe na garganta, já sufocando. Ela já tinha comido, normalmente eles dão farinha para a criança para desentalar. Ela tenta tomar algum tipo de líquido para desentalar. Nada disso tinha acontecido. Ela foi na enfermeira local, que tinha uma enfermeira na comunidade. A enfermeira tentou fazer o procedimento, não conseguiu, e a menina veio para a gente, que estavam lá, os pastores, os missionários que estavam lá. O pai desesperado, vocês podem ajudar minha filha, ela está aqui. A menina não falava. Ela não falava porque tinha uma espinha de peixe entalada na garganta dela. E aquilo estava sufocando ela, estava numa situação bem complicada. E nós colocamos a mão naquela menina, nós oramos, declarando a cura do Senhor. Não tinha outra oportunidade. Para ir num hospital grande ali, era no mínimo de 3 a 4 horas de viagem. De barco, de carro, demoraria muito tempo. Nós oramos pedindo a misericórdia do Senhor. Quando nós terminamos de orar, aquela menininha estava com a mão assim, aí a gente perguntou, você está sentindo alguma coisa? Aí ela fez uma cara de dor assim, ó. A criança, ela já demonstra a sua face assim de uma forma tão expressiva, né? Ela estava assim, ó, não tem nada, ela falou, ela não estava conseguindo falar. A gente deu glória a Deus, queridos, porque nós nos dispusemos a ver isso, a orar por aquela menina. A enfermeira estava brava lá, porque ela tinha feito o procedimento, não tinha dado certo, e não ia dar certo com a gente. Por que ia dar certo com a gente se ela, que é enfermeira, não deu? E a gente orou, e Deus livrou aquela menina da espinha de peixe. Ela fez uma cara assim, tipo, peraí, não tem mais nada. Ela falou o negócio, ela não estava podendo falar. E nós vemos o amor de Deus, a glória de Deus sendo manifestada. Nós temos que viver o Evangelho de Deus da porta da igreja para fora. Aqui nós nos abastecemos, nós louvamos, nós adoramos, na sua IC também, mas esse testemunho do amor de Deus sobre nós é daqui para fora, é para as pessoas que estão fora, sabe? As pessoas que têm a oportunidade de ir na sua IC, mas eu tenho certeza que você já falou algo, a pessoa já viu algo na sua vida para ir na sua IC. As pessoas não vão de alegre, algumas vão, pouquíssimas. Mas algumas vão, não estou fazendo nada. Será que tem algum movimento, uma oração aí na casa de alguém? Você já viu alguém entrando assim na sua IC? Eu, pouquíssimas vezes, já vi entrando na igreja, na IC não. Agora, as pessoas vêm na IC porque elas querem ver alguma coisa. As pessoas vêm na IC porque elas já viram o exemplo de alguma coisa. Poxa, a vida do fulano é diferente. O fulano, ele fala de um jeito diferente. Eu queria ouvir mais sobre isso. E a pessoa vai na sua IC. E ela é ministrada pela palavra de Deus. Por isso que nós temos que mostrar o testemunho da salvação, da glória, da misericórdia de Deus
quando nós estamos fora da igreja. Isso é importante. É a igreja invadindo as ruas, os bares, indo atrás das pessoas que precisam ser ministradas. Os dons do Espírito fluem poderosamente nesses ambientes. Tantos testemunhos poderosos sobre o poder de Deus. Temos de ver onde Deus tem nos colocado. Lugares lindos ou tenebrosos, agradáveis ou sujos. Vá para onde a unção de Deus te aponta aí. E aí nós vamos ver coisas impossíveis acontecer aos nossos olhos, mas não ao poder de Deus. No corpo de jurados com o Espírito Santo. Esse é um testemunho muito precioso de um rapaz que se chamava Buck, que foi escolhido para um jurado num tribunal. Ele tinha a palavra de Deus em seu coração. A justiça tem que prevalecer. Nisso, quando os jurados se reuniam para discutir o caso, Buck teve a oportunidade de falar um pouco do seu testemunho para os demais colegas. E discutindo o caso, viu que a pessoa julgada tinha praticamente todos os indícios de ser culpado. Os jurados estavam divididos, mas Buck, usando a sabedoria e conhecimento que Deus o deu, trouxe clareza a todos eles e decidiram em unanimidade que aquele homem de fato era culpado. Estar envolvido, queridos, com o poder e o sobrenatural de Deus faz com que a evasão a esse mundo terrível seja eficaz. O reino de Deus é um reino de poder. Nós temos que estar envolvidos nele. O maior exemplo que temos é o de Jesus. Nele, o sobrenatural invadiu o natural. Jesus invadiu o sistema e quebrou o sistema com o poder de Deus. Quebrou aquilo que a religiosidade daqueles homens da época. Ah, não, mas espera aí, mas sábado não pode curar. Espera aí, uma filha de Abraão, um filho de Abraão não pode ser curado num dia de sábado. Jesus muda a visão daqueles homens religiosos através do seu poder, do seu sobrenatural. Nós temos que tomar posse do poder e dos dons que Deus nos dá. A coragem de nos infiltrar nesse sistema caído e sujo do mundo, mas para levar a luz e o poder de Cristo a todos que lá precisam dele. Nós precisamos tomar posse do poder de Deus, dos dons que Deus nos dá, para levar, queridos, a luz de Cristo, a glória de Deus num sistema sujo que nós vivemos. Às vezes o sistema que você está infiltrado como filho de Deus é o seu trabalho, é a sua escola, é a sua família. Mas não para fazer igual a eles, não para ser como eles, mas para ser luz, para ser sal, para mostrar a glória de Deus, que a glória de Deus ela habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em você, e você é uma pessoa diferente, tão diferente ao ponto não de se sentir arrogante, a se sentir melhor, mas sim a estar pronto a abençoar, assim está pronto a estender uma mão, assim está pronto a fazer uma oração. Quantos lugares, queridos, que eu já vi, às vezes festa de pessoas incrédulas, pessoas que são frequentantes da macumba, mesa branca, espiritismo, e às vezes a pessoa fala assim, olha, você não quer fazer uma oração para a gente? Opa, oro com certeza. Você vai orar em nome de quem? No nome do santo dele? É claro que não. Se ele está pedindo para você fazer uma oração, por exemplo, você vai orar em nome de Jesus e você vai estabelecer naquele lugar o reino de Deus. São oportunidades que Deus nos dá e nós não podemos perder. Vamos, queridos, em nome de Jesus, nos infiltrar nesse mundo e mostrar o fermento da glória de Deus a todos aqueles que tiverem a oportunidade de ver. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua IC, que esse estudo em nome de Jesus seja um período de conhecimento, de revelação de Deus e de acrescentar na sua vida e na sua IC. Deus abençoe, em nome de Jesus, ótima IC, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.